Ter ciúmes é normal, não é não? Depende. De uma forma geral, ter ciúmes é normal, sim. Mas se ele está dentro de algo razoável, vamos combinar, né? Aquele ciúminho tipo zelo, a gente até gosta. Mas se a pessoa começa a porrinhar a tua vida, se ela começa a fuçar no teu celular, nas tuas coisas, invadir sua privacidade, passar do ponto e às vezes até agressivamente, aí a gente tem um problema e sério. E por muitas vezes perigoso. Tem muita coisa sobre os ciúmes que talvez você não saiba e que pode até mudar a tua forma de perceber esse sentimento. Fique comigo até o fim do vídeo que hoje está muito interessante. E ó, nada de ciúme. Meu nome é Beto Sápio, eu sou especialista em psicanálise. Bora pro conteúdo. Bom, a primeira coisa interessante a saber sobre os ciúmes é que o ciumento é uma pessoa muito insegura e ela se julga incapaz de receber o amor de outra pessoa. E aqui a gente nem está falando do pior tipo de ciúmes, não. Você pode ter certeza que o ciumento ele sofre com pensamentos intrusivos, insistentes e repetitivos, que o faz sentir como se outra pessoa estivesse constantemente passando ele para trás, fazendo ele de bobo. E essa sensação o incomoda de uma forma que o impulsiona para algumas ações, como mexer no teu celular, pedir explicações exageradamente, fantasiar situações que nunca aconteceram e, nos piores casos, partir até para agressão. Esse lance da fantasia, de fantasiar as coisas, é um negócio muito presente na vida do ciumento. Aí você pode me perguntar, a gente poderia classificar esse sujeito ciumento como uma pessoa com transtorno obsessivo-compulsivo? De certa forma, sim. Uma vez que esses pensamentos delirantes, quando atuam de forma sistêmica no sujeito, pode ser classificado como obsessivo. Assim como o ato de cobrar o outro insistentemente, mexer nas suas coisas, sempre causar conflitos sem bases sólidas, agir numa constância de procurar provar que o outro fez algo de errado sim. Isso é compulsão. Olha só que incrível! Como que a pessoa com ciúme descabido viaja na maionese? Veja como ela está longe de conseguir controlar, não é suas atitudes não, mas a sua própria razão. Me acompanhe aqui. Olha que contradição, pessoal. Imagina, uma pessoa que ama loucamente a outra, tudo que ela quer na vida é que a pessoa esteja com ela. Os pensamento simples e puro de perder outra pessoa é algo insuportável. Agora, essas atitudes de desconfiança, de excesso de cobrança, de o tempo inteiro procurando provar que você está mentindo, que ela sabe sim que você está traindo, que você está fazendo algo de errado, só conduz a um caminho. Qual? Afastar a pessoa dele. Olha só que contradição. Ninguém suporta conviver com uma pessoa que tem um ciúme descontrolado, descabido, abusivo. Principalmente se você tem fortes bases morais, muitos princípios. Cara, você ser o tempo inteiro cobrado como se fosse um mentiroso, como se fosse alguém enganador, querendo passar outro para trás, incomoda muito. Por isso essas pessoas precisam de ajuda. E aqui nós vamos falar agora sobre a visão da psicanálise sobre o ciúme. Freud escreveu um artigo muito interessante chamado Alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade. Muito bem, para Freud existem 3 tipos de ciúme que pode acometer a pessoa: o concorrencial, o projetivo e o delirante. Esse primeiro, o concorrencial, é mais embasado na inveja, naquele incômodo de ver a outra pessoa melhor que a gente. É muito fácil a gente observar isso em famílias que já tem uma criança e nasce um irmãozinho, aquele ciúminho, aquela inveja de quando chega o outro. É no trabalho também. Você trabalha muitos anos numa empresa, chega um colaborador novo ali na empresa, começa a ser tratado bem, receber elogios. A gente sente uma pontinha de ciúmes daquilo. Esse é o concorrencial, que o próprio nome já define. O segundo é o ciúme projetivo. Vou te explicar melhor. Sabe quando a pessoa sente que não iria conseguir segurar a onda, se sentisse vontade de trair, ou que acha que uma tentação muito grande faria com que ele pudesse trair a outra pessoa? Então, é isso que acontece no ciúme projetivo. Imagina que, como você é possível,
de fazer alguma coisa errada na relação, você projeta na outra pessoa acreditando que ela seria capaz de fazer algo errado. Então você acha muito possível que, por mais que ela diz que gosta de você, ela possa te trair, possa te passar para trás, te fazer de bobo. E nesse momento o ciumento não é capaz de discernir ou de pensar nas qualidades do seu parceiro ou da sua parceira. Ele acha que, apesar de acreditar que a pessoa tenha princípios, que seja uma pessoa honesta, ela vai fazer algo de errado. Mas é uma projeção do que ela própria acredita ser capaz de fazer. Acaba sendo um pensamento de autodesculpa. Por fim, Freud fala sobre o ciúme delirante. Nesse caso, o sujeito não tem dúvida nenhuma, ele acredita fortemente que está sendo traído sim, que está sendo passado para trás. E aqui Freud levanta uma questão muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês e levantar reflexão junto. Olha que interessante, aqui nesse caso, ele diz que essa fantasia é um pano de fundo para um desejo, uma fantasia homossexual. Pois é, esses são aqueles casos em que o sujeito sente atração pela pessoa que ele acusa como pivô do ciúme dele. Eu vou explicar melhor. Vou dar um exemplo de uma homossexualidade masculina, mas serve para qualquer gênero. O cara se sente atraído pelo outro homem, do qual ele acusa que é o pivô do ciúme entre ele e a esposa. E como ele não tem coragem, ou ele nega isso veementemente, esse desejo, ele coloca como se fosse a esposa que tivesse afim do outro cara, e não ele. Mas claro que o sujeito não consegue admitir e nem encarar essa verdade. A princípio, isso causa um certo estranhamento, mas você vai concordar quando a gente consegue relacionar esses casos com essas pessoas que se dizem assim, usam esses termos assim, eu sou machão, eu sou homem pra caramba, não tem nada que arranha minha masculinidade, e que são casos que geralmente desagam em violência. Geralmente, e eu estou frisando aqui, geralmente mesmo, são aqueles casos em que a pessoa tenta a qualquer custo fugir desse sentimento. Seria insuportável para ele ter que reconhecer esse desejo, esse sentimento. Mas é interessante levantar aqui para vocês que isso é algo inconsciente. Então, mesmo que aconteça comigo ou com você, e você pensar, não, mas no meu caso, não, nunca. Claro que a gente não vai conseguir analisar de cara, sem passar por uma análise, sem passar por um monte de sessões, a gente conseguir chegar, de fato, nesse resultado de reconhecer esse desejo, que pode ser ou não. É apenas uma das hipóteses. E essa é uma hipótese possível justamente por ser inconsciente. Pessoal, eu sei que parece chavão, mas assim, o amor deve ser calcado na liberdade. Nossa, tô parecendo coach, eu odeio isso. Então eu vou dizer o que eu penso e não o que vocês deveriam fazer, hein? Combinado? Mas falando sério, agora eu vou dar uma dica fundamental, anota aí. Não há dica, não há regras. Cada relação é uma relação única e ela deve te agradar e te satisfazer conforme a tua necessidade, a tua vontade. Precisa te deixar feliz. Simples, né? Nem tanto. Bom, talvez não haja dicas para a gente entrar numa relação, mas existe algumas que servem para a gente ficar antenado e sair de uma relação. E se liga aí, porque agora é sério. Se há desrespeito, se há desconsideração, se há uma desconfiança infundada, sai fora. Se há infelicidade e, principalmente, se houver agressão, sai fora. Procure ajuda, tome providências, mas eu sugiro que você se afaste desse ambiente. É insalubre. Não tem amor que conviva pacificamente num ambiente dessa forma. Como eu disse, não há regras. Então, dê seu jeito. Só não seja infeliz. Ninguém merece. E aí, o que você achou desse vídeo hoje? Comenta aqui embaixo. Se é muito ciumento, fala comigo. Mas fala a verdade, hein? Aproveita para você também assistir os outros vídeos do meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o like, comente, para que a gente possa continuar aqui nesse papo gostoso. A gente se vê numa próxima oportunidade e no próximo vídeo. Tchau!